O Som da Liberdade, talvez o filme mais polêmico desse ano, chegou aos cinemas brasileiros nessa última semana, pelo menos considerando a data de publicação desse vídeo aqui. E eu tenho que ser sincero, eu não ia comentar nada sobre ele, até porque todas as polêmicas que ele envolve são coisas completamente, pelo menos ao meu ver, desnecessárias, porque esse filme, ele foi utilizado como bandeira de grupos de extrema direita muito loucos. Isso aconteceu muito mais forte nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, como muita gente tem mania de copiar, principalmente as classes ultraconservadoras de direita, que tem muito envolvimento com discursos ultracristãos, isso obviamente ia acontecer aqui, do mesmo jeito que lá teve o ataque ao Capitólio. Eu já esperava que aqui teria algo parecido, como aconteceu no início do ano, mas enfim, o que me fez mudar de ideia foi esse movimento que tem acontecido já em alguns filmes. Isso, pelo menos pela minha percepção, tá ficando cada vez mais comum. Sempre existiu, mas o intervalo de vezes que isso tá acontecendo tá ficando cada vez menor. Aconteceu com Barbie, onde o filme foi demonizado por uma grande parcela de pessoas. Era aquele filme que, se você assistisse, você era um cara que defendia o fim da família brasileira, você era contra os cristãos, e isso acontece mais ou menos aqui no Som da Liberdade, só que de maneira inversa. Esse filme é levantado como bandeira de que, se você não assistiu, se você critica, se você é contra ele, você é contra Jesus, ou você é contra a família tradicional mundial, enfim, seja lá o que isso queira dizer. Mas o fato é que a gente parou em algum momento de enxergar filmes como obras artísticas, como obras que querem sim sempre trazer uma mensagem, muitas vezes ela de cunho político, para passar a considerá-lo em muitos momentos como uma bandeira que fala muito mais do que efetivamente ele fala. E o que me deixa mais encucado é que parece que os agentes que defendem um lado ou outro não fez nem questão de assistir o filme para conhecer aquilo que ele tá defendendo ou tá criticando, entendeu? Porque o jeito acalorado como as coisas são colocadas, como os discursos são feitos, sobretudo na internet, né, que nesses momentos se comportam como uma grande arena, como um grande coliseu onde as pessoas são jogadas lá para se matarem e só não conseguem fazer isso efetivamente porque estão atrás de uma tela, são coisas que muitas vezes não condizem com o que o filme passa, com a história que é exibida pra gente e que deu o start de toda a discussão. E para tentar deixar isso um pouco claro, vamos falar um pouco da história de O Som da Liberdade, né? Aqui é a história de um cara que ele largou o emprego porque ele era um agente, há muitos anos ele trabalhava com isso, combatendo a pedofilia. Então ele ia lá, passava por todo um processo de investigação, juntava provas, e quando ele tinha provas robustas para prender o criminoso, eles montavam toda uma operação, iam lá e efetivavam a prisão. Só que depois que um companheiro dele, né, que tá lá junto com ele, diz: olha, velho, não dá mais pra mim porque a gente tá esmurrando o vento. Além disso tá fazendo mal ao meu psicológico, eu sinto que a gente não tá fazendo grande coisa, porque tá, tudo bem, a gente prendeu muita gente ruim que faz essa roda girar, mas efetivamente, quantas pessoas a gente salvou? Quantas crianças a gente tirou do cativeiro? Quantas crianças a gente devolveu pras famílias? E isso faz com que o protagonista pense, né, se de fato o que ele tá fazendo é algo efetivo, se de fato o trabalho dele faz algum sentido para as pessoas que ele tá tentando ajudar. E depois de muito pensar, ele decide que ele tem que mudar a estratégia e ele tem que ir atrás das crianças para tentar resgatá-las. É claro que ao tentar fazer isso, ele vai encontrar várias barreiras, porque o setor dele não é responsável por fazer esse tipo de ação, preparar essa operação, levar os agentes em campo para tentar fazer a extração dessas crianças que estão nesses cativeiros ou que foram vendidas para esse tipo de comércio. Eles são agentes que estão investigando dentro dos Estados Unidos pessoas que consomem, né, os consumidores desse mercado. E aí, quando ele vê que ele não consegue fazer isso através do Estado, ele pede demissão e, por conta própria, ele monta ali uma organização e vai atrás dos bandidos, salvar efetivamente essas crianças e não apenas prender quem fomenta esse mercado. De antemão, eu quero dizer que esse filme trata de um assunto muito delicado e levanta uma discussão muito necessária nos dias atuais, onde de fato o tráfico humano ele aumentou vertiginosamente, não apenas de crianças, mas
O que me pega aqui, isso aconteceu depois que eu analisei muitos discursos de muitas pessoas que defendem o filme, é de colocar essa obra como bandeira máxima dessa discussão, sendo que, quando você for ver, ele não fala efetivamente dessa perseguição que a discussão na internet coloca. Em nenhum momento do filme, ele se coloca como um protagonizador de um discurso de uma obra que está sendo perseguida, de uma obra que está defendendo um lado político, sobretudo do lado dessas pessoas, principalmente ultradireitas, conservadoras, religiosas, que estão o fazendo de bandeira. É um filme extremamente comum, gente. É um filme de sessão da tarde que conta a história de um cara que deixa a vida dele pra trás pra se dedicar a essa missão, pra se dedicar ao resgate de crianças. E até o minuto final, até que os créditos começassem a passar, eu fiquei realmente sem entender. O que é isso, gente? Por que o pessoal, tudo bem, ele tem umas falas ali de religião cristã que fazem com que o filme dê a entender de que ele foi financiado, e de fato foi financiado por grupos religiosos, sobretudo grupos católicos. Mas eu fiquei pensando, velho, de onde veio toda essa loucura? De onde veio toda essa discussão? Claro, que depois que eu pesquisei, né, eu vi que ele foi apoiado pelo grupo QAnon, que é tipo um grupo de extrema direita dos Estados Unidos que usa a teoria da conspiração como base ideológica para suas operações, para suas ações. Mas tá, efetivamente o filme, ele não me dizia isso, até que 2 minutos depois que os créditos começaram a subir, teve uma cena extra do Jim Caviezel, que é o ator que interpreta o protagonista aqui dessa história baseada em fatos reais, em que ele narra uma suposta dificuldade em se promover e colocar esse filme em exibição. Durante a fala, ele basicamente pede a ajuda das pessoas. Ele diz que as pessoas unidas são mais fortes que qualquer governo, que qualquer grupo social com muito dinheiro, e que supostamente todos esses grupos que estão no poder e que têm forte influência em Hollywood foram responsáveis por fazer com que o filme demorasse 5 anos para que de fato viesse às telas do cinema. E aí eu comecei meio a que entender por que toda essa briga aconteceu. Aí logo depois que ele termina a fala, aparece lá um QR Code para você. Eu até escaneei para ver qual era, o que era. E aí você abre o site da Angel Studios, eu acho que é esse o nome da produtora, em que você pode comprar ingressos para que outras pessoas que não podem pagar acessem esse ingresso e consigam assistir no cinema mais próximo de sua casa. Eu não cheguei a testar, tá? Eu paguei o meu ingresso, mas isso também teria causado grande confusão, porque a gente via salas onde todos os ingressos tinham sido comprados e pessoas que iam assistir viam que a sala estava vazia. Então, o filme em si, né, a exibição desse filme, tudo que o rodeava, acabou virando uma grande teoria da conspiração. E pesquisando um pouco mais, o que é mais louco é que coisas que aconteceram com esse filme vão de encontro ao próprio discurso que o ator faz no final. Porque, por exemplo, só aqui pra citar um, tá? Na internet tá cheio, mas o próprio Donald Trump, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é o cara que presidiu os Estados Unidos, né, que é a nação mais potente do planeta, ele fez uma sessão na casa dele só com pessoas muito poderosas e influentes da política americana e chamou, inclusive, os produtores desse filme. E aí você fica... Pera, mas não eram os próprios poderosos que estavam boicotando esse filme aqui? Então, assim, o filme em si, ele não tem nada demais. Ele não carrega uma bandeira com discurso pró-família tradicional ou algo do tipo. Ele é um filme normal. Eu diria até que ele é um filme ali aí, bem mediano, nota 6, sabe? Em alguns momentos ele me pegou porque eu sou pai de menina e como pai de menina, tem uma história que envolve ali um caba que foi levar a filha, porque ela era muito talentosa, ela cantava muito bem. Ele foi levar ela pra uma audição pra ver se ela conseguia financiamento pra seguir na carreira, e essa menina é raptada. Então quando as pessoas levam essa menina e toda vez que mostra o sofrimento do pai, isso me tocou. Não tem como, eu fiquei emocionado de fato, porque o filme ele é muito apelão, velho. Ele é apelão demais. E como eu faço parte do público-alvo, não tive como não me emocionar. E só por isso eu considero ele ali mediano, nota 6, 6,5, sabe? Porque pra mim, filmes são experiências. E como toda experiência, o que conversa comigo, o que me faz pensar sobre o que o filme quer dizer, o que me faz sentir, é o que há de mais benéfico no cinema. Nada é mais poderoso nesse sentido de vou passar uma mensagem tocando aquilo que lhe é mais caro que o cinema. Nenhuma outra mídia é capaz de fazer isso do jeito que o cinema faz. Pode até lhe emocionar, deixar você muito comovido, mas do jeito, na intensidade que o cinema faz, é muito difícil. Então, O Som da Liberdade é um grande exemplo disso, em que o filme, que não é nem de perto excelente, como eu disse, é um filme bem mediano, mas mesmo assim, ele é capaz de mexer com as pessoas que são o público-alvo dele.
dele. E eu, como pai, integrante de uma família onde tem uma menina, onde tem uma criança pequena, fui atingida ali, ó, direto na ferida. Então, talvez por isso, muitas pessoas estão defendendo esse filme de forma muito acalorada, dizendo que ele é extremamente necessário, dizendo que ele é o baluarte dessa mensagem, das pessoas que devem se preocupar e devem pressionar os governos para que medidas mais duras sejam tomadas contra todo esse comércio ilegal. E ok, eu até concordo que essa é uma discussão essencial, principalmente hoje em dia, em que exponencialmente isso está crescendo. Esses raptos de pessoas, não só de crianças, está virando uma epidemia no mundo todo. Porém, do mesmo jeito que o filme, e agora olhando mais como parte de crítico, né, deixando um pouco a emoção de lado, de pai, de menina, enfim, esse filme, ele peca demais, porque ele poderia ir mais fundo, ele poderia impactar muito mais. E ele não faz isso em detrimento de tentar montar uma imagem de herói perfeito, de um cara que largou toda a família dele por um bom tempo para dedicar a sua vida a salvar o mundo. É um americano que vai em outros países do mundo para tentar desmontar esses esquemas de tráfico de pessoas. O que já é suspeito, né? Tinha que ser o americano que ia fazer isso. Mas tá, você pode até argumentar que isso é baseado em fatos reais e ok, eu não vou entrar nessa discussão. O que eu tô discutindo aqui é, no final, esse mesmo discurso, né, depois dos créditos, ele diz, olha, eu aqui interpretei um cara que fez isso, mas os verdadeiros heróis, os verdadeiros agentes dessa história são as crianças. Só que, do mesmo jeito que ele diz que os poderosos boicotaram o filme, só que na real estão propagando o filme, não são as crianças que são evidenciadas aqui durante a obra. O tempo todo, o filme poderia mostrar o sofrimento do pai. O tempo todo, o filme poderia mostrar as consequências desse sequestro, as consequências de tudo que as crianças viveram, mas ele simplesmente não faz isso. Para tentar focar na jornada do herói, do cara americano, branco de olhinho verde, católico, com a família perfeita, que deixa tudo de lado para ser o salvador da pátria. O filme teria muito, mas muito mais impacto se ele mostrasse o pai tentando cuidar dessas crianças e tentando juntar os cacos da filha, por exemplo, que foi violentada por meses a fio. O filme poderia impactar muito mais o público, mostrando todas as consequências que, por mais que essas crianças voltem para os seus seios familiares, ainda assim, a vida delas vai ser eternamente devastada por aquele período de tempo em que elas sofreram tudo de mal que poderia acontecer. Se o filme ele se aprofundasse nisso, se ele de fato fizesse aquilo que ele diz que quer fazer, transformasse essas duas crianças, né, a menina e o irmão dela, em reais protagonistas e abordasse as mazelas que essa ação criminosa causou, né, e que vai continuar causando pro resto da vida deles, aí sim o filme tornaria as vítimas protagonistas reais. Aí sim o filme traria a mensagem de forma impactante e efetiva, como ele disse que quer trazer e não traz. É verdade, ele levanta discussão. É verdade, ele traz à tona, com polêmico ou não, um debate que ele tem que ser discutido diariamente. Mas também é verdade que ele faz isso de forma muito superficial. É verdade que o filme se acha muito mais do que ele poderia ser. Porque o que causa impacto na gente não é a representação de um cara, por mais bondoso que ele seja, chorando e dizendo na tela, pense no seu filho, e se fosse seu filho. O que impacta de verdade é mostrar uma criança todo dia, mesmo em casa, voltando para sua família, tendo pesadelo e chorando porque ela simplesmente não consegue se recuperar do que aconteceu com ela. O que impacta de verdade são famílias que, por muitas vezes, não recebem o apoio do governo, o apoio de organizações sociais como deveriam, nessa reconstrução, nesse tratamento psicológico que elas tanto precisam. Isso impactaria de verdade. Então, assim, para resumir, é um filme ruim? Não, de jeito nenhum. Não é um filme ruim. Mas tá longe de ser tão bom como a galera tá defendendo por aí. Tá muito, mas muito longe. É um filme ali, bem mediano, né? Como eu disse, nota 6, 6,5, que conta a estrutura da jornada do herói, que é uma estrutura utilizada a rodo aí pela Marvel, pela DC e por todas essas histórias onde querem pintar um protagonista que pode fazer tudo e que se coloca em risco para salvar algo maior. É uma história que a gente já viu em milhares de filmes e que, infelizmente, com toda a projeção que ele teve, poderia sim ser um ponto de discussão sensacional, mas que infelizmente deixa essa chance passar. O que você acha? Você já assistiu esse filme? Qual foi a sua experiência com ele? E caso você tenha assistido, né, por essa campanha colaborativa, se você conseguiu emitir o seu ticket pelo site lá da produtora do filme, me conta aí se tá rolando mesmo, se isso de fato tá acontecendo. Agora, caso você queira continuar comigo, vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, mas se você já tiver que ir embora, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!